Dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tá friozinho aqui. E eu quero fazer uma live sobre o mal desde o princípio e a maldade humana, a necessidade da transformação em Cristo. Iremos falar sobre este assunto. Eu queria que vocês pudessem aí compartilhar com outras pessoas. Um subtítulo, um subtema: como o pecado corrompeu o coração humano e afastou a humanidade de Deus. Fiz uma capa aqui para a minha pesquisa, sempre eu mostro para vocês. Cleiton, Paula, Maria de Lourdes, um abração aí para vocês. Compartilhem com outras pessoas. Aqui está a capa do trabalho. O mal desde o princípio, a maldade humana, a necessidade da transformação em Cristo e como o pecado corrompeu o coração humano e afastou a humanidade de Deus. Nelson Andrade, doutor, PhD em Teologia. Compartilhem com outras pessoas. Chaguinha, que Deus ajude, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui está esfriando, chovendo e esfriando, aqui em Valparaíso. E aí onde você mora? Como que está? Gente, a maldade humana é uma realidade presente desde os primeiros capítulos da Bíblia. O pecado corrompeu o coração do homem e afastou a humanidade da perfeita vontade de Deus, porque todos pecaram. Mesmo cercado de conhecimento, tecnologia e progresso, o ser humano ele continua lutando contra sentimentos como inveja, violência, egoísmo, orgulho, mentira e perversidade. A palavra de Deus nos mostra que a raiz da maldade está no coração não transformado. Porém, também revela que existe esperança através da graça. Graça significa favor imerecido. E essa esperança vem através da graça de Deus, do arrependimento do ser humano e da transformação operada pelo Espírito Santo quando nós abrimos o nosso coração. O mal e a maldade humana constituem uma das maiores questões da existência humana e da reflexão teológica. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, nós observamos que o pecado produziu profundas consequências espirituais, morais e sociais, afetando a relação do homem com Deus, consigo mesmo e também com o próximo. E a narrativa bíblica revela que, ao afastar-se da vontade divina, a humanidade passou a conviver com a corrupção do coração, com a violência, com a injustiça e o sofrimento. O mal não se manifesta apenas em atos externos de perversidade, mas também nas atitudes diárias, marcadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela mentira, pela indiferença, pelo ódio, pela ausência de amor. E a multiplicação da maldade ao longo da história evidencia a fragilidade da natureza humana sem Deus e demonstra a necessidade de uma transformação espiritual. Entretanto, a mensagem bíblica não apresenta apenas a realidade do pecado, mas também a esperança da redenção. Em Jesus Cristo encontra-se a resposta divina para restaurar o homem e reconciliá-lo com Deus. Por meio da graça, do arrependimento, da ação do Espírito Santo, o ser humano pode, na realidade, experimentar uma nova vida
e vencer as influências do mal. Dessa forma, este estudo ele busca analisar a origem do mal, os efeitos da maldade humana e a necessidade da transformação espiritual em Cristo, mostrando-nos que a graça de Deus é capaz, é toda suficiente de restaurar aquilo que o pecado destruiu. Vejamos a origem da maldade humana. A maldade entrou no mundo por meio do pecado. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Desde a queda de Adão e Eva, a natureza humana passou a inclinar-se ao pecado. O homem perdeu a comunhão perfeita com Deus e passou a viver segundo os seus próprios desejos. É claro que temos consequências, né? Quais são essas consequências realmente da desobediência? Quais foram e quais são? Distanciamento de Deus, corrupção moral, violência e injustiça, sofrimento espiritual e morte espiritual. Vejamos aqui o coração do homem sem Deus. A Bíblia declara que o coração humano pode tornar-se enganoso e perverso. E é enganoso e perverso. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Jeremias, capítulo 17, o versículo 19. Jesus também ensinou que muitos males saem do interior do coração, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Mateus capítulo 7, versículo 21. E a maldade, ela manifesta-se através do ódio, da mentira, da ganância, do orgulho, da violência, da hipocrisia e da falta de amor. Vejamos aqui a influência do pecado na sociedade. Quando o homem rejeita os princípios divinos, a sociedade sofre consequências profundas. Exemplos: violência crescente, cada dia violência, desde o início da humanidade, que houve violência e hoje muito mais. O ser humano, né, aumentou. A corrupção também é muito forte, também tudo que existe hoje não é algo novo, houve desde o princípio. Destruição das famílias, hoje muito forte, falta de compaixão, injustiça social, guerras e opressões. E o pecado individual acaba gerando sofrimento coletivo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Vejamos aqui sobre a maldade religiosa. Nem toda maldade está fora da religião. Jesus confrontou líderes religiosos que aparentavam santidade, mas possuíam um coração endurecido. É diferente de hoje? Não. As pessoas, elas têm uma aparência de piedade, negando, todavia, a eficácia delas. As pessoas, elas arrotam santidade, se vestem com paletó e com uma gravata, e não usam um short, não fazem uma maquiagem, não usam um brinco, não usam uma pintura, condenam aqueles que têm cabelos crescidos, cabelos longos, né? No caso do homem, por aí vai. Vivem uma aparência de piedade. E a religiosidade sem amor pode produzir julgamento cruel, e existe sim muitos julgamentos. As pessoas julgam demais os outros. Um legalismo fora do comum, um legalismo extremo, manipulação espiritual. Os líderes, eles manipulam a muitos, e a hipocrisia e falta de misericórdia. Só que comigo não consegue isso, não. Eu já deixei essa religiosidade há muito tempo, que eu também era assim. Eu aprendi assim. Mas graças a Deus eu estou diferente, eu estou mudando. E muitas pessoas até me consideram como fraco, como
ele tem essa fraqueza espiritual porque coloca uma bermuda. Esses dias eu ouvi isso. Falta de misericórdia. Deus não deseja apenas a aparência exterior, mas a transformação no nosso coração. Jesus, ele detonou esse tipo de vida espiritual. Como vencer a maldade humana? A transformação verdadeira, queridos, acontece através de Cristo. Ezequiel 36, versículo 26. E vos darei um coração novo. Se o Espírito Santo não operar no coração do ser humano, não é ninguém, não é nenhuma liderança que vai mudar o coração da pessoa. O caminho da transformação. Arrependimento sincero. Eu preciso me arrepender, metanoia do grego. Eu preciso passar pelo processo do arrependimento. Por exemplo, Judas, ele teve remorso, ele não se arrependeu. Novo nascimento espiritual, nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E novo nascimento não é mudança de roupa, não. Não é mudança de cabelo, não é não usar barba, não é não usar bigode. O novo nascimento é algo muito forte. É algo que acontece dentro do nosso coração. E a Bíblia diz, eu vos darei um coração novo. A verdadeira transformação nasce através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vejam bem, qual o caminho para a transformação? Arrependimento sincero, novo nascimento, leitura da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Querido, estude a palavra. Vida de oração, ter uma vida constante de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. Prática do amor e do perdão. Não adianta falar apenas do amor. Precisamos exercitar o amor e o perdão. E a ação do Espírito Santo. O Evangelho não apenas perdoa pecados, ele transforma o caráter humano. Então não adianta vestir a pessoa com uma roupa que diz roupa de crente, segundo a linguagem de alguns. O que eu preciso me vestir, é do Espírito Santo dentro do meu coração. O amor de Deus vence a maldade. Mesmo diante da perversidade humana, Deus continua oferecendo da sua graça e da sua misericórdia. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para convosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem nos escolheu foi Deus, quem nos perdoou foi Deus. O amor de Deus é capaz de restaurar famílias destruídas, corações feridos, pessoas violentas e vidas sem esperança. Quem transforma é Deus, não é o pastor, não é o líder, não é a dirigente do ciclo de oração. Isso quando eu abro o meu coração. Apocalipse 3:20 diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu que devo abrir o meu coração. Me compreendem? Então a maldade humana, ela é muito grande, está mesmo dentro dos altares, está nas igrejas. E eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso me alimentar da palavra do Senhor. Vejamos aqui o conceito de mal. O mal é tudo aquilo que se opõe à vontade, à santidade e à perfeição de Deus. É a ausência ou distorção do bem, manifestando-se em pensamentos, em atitudes, escolhas e ações que produzem sofrimento, injustiça, pecado e destruição. E na perspectiva bíblica, o mal surgiu quando houve rebelião contra Deus, trazendo corrupção à natureza humana. E a primeira rebelião aconteceu nos céus, na esfera celestial. Quando Lúcifer promoveu aquela rebelião, como todos conhecem, e arrastou uma terça parte das estrelas, significando anjos, ali já começou a maldade. Ali já começou o mal. Aí veio o mal para o Éden, para a terra, através de Adão e Eva. Eles escolheram o mal. E na perspectiva bíblica, isso aí é uma rebelião. E Isaías, capítulo 5, versículo 20, diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. O mal, ele pode ser compreendido em 3 dimensões. O mal moral é aquele pecado
é aquele praticado, vou repetir, o mal moral é aquele praticado pelo ser humano por meio de escolhas erradas, como a mentira, a violência, a injustiça, o egoísmo, a corrupção, o ódio, a vingança. Quem escolhe? Eu escolho. Eu escolho. Ah, porque o diabo? Que diabo que nada? Eu que escolhi. Há o caminho da vida e da morte. Há o caminho do céu e do inferno. Existe Deus e o inimigo de Deus, que é o opositor, Satanás, para aqueles que acreditam, porque existem pessoas que não acreditam. Mas eu escolho mentir. Ah, não foi o diabo que estava em mim, a mentira que eu escolhi. A corrupção. Exemplo bíblico, a maldade de Caim ao matar o seu irmão Abel. Vejam que desde o início. E tem o mal espiritual, que é a separação entre o homem e Deus causado pelo pecado. Isaías capítulo 59, e o versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É a única coisa que nos separa de Deus. Não é Deus que nos abandona. Eu fiz uma live esta semana, acho que foi ontem, não lembro mais. Não, ontem não. Antes de ontem, falando que Deus nunca vai nos abandonar. Eu é que estou correndo da presença de Deus. E esse mal afeta a nossa alma e endurece o nosso coração. O mal espiritual. O mal físico ou circunstancial são dores, são tragédias, doenças, sofrimentos que atingem a humanidade em um mundo marcado pela queda, em um mundo marcado pelo egoísmo. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos, ok? João Crisóstomo, deixa eu ver, Cristóstomo, alguma coisa assim. Me compreendem? Muito obrigado aí, gente. Aí, exemplos, as provações de Jó. Segundo a teologia, grandes teólogos explicam o mal assim. Santo Agostinho, o mal é a privação do bem. Tomás de Aquino, o mal é a ausência da ordem perfeita criada por Deus. João Calvino, o mal revela a corrupção humana após a queda. O mal não foi criado por Deus, ainda que existem versículos que diz: eu crio o mal e faço o bem. Porque tudo está realmente sob o controle de Deus. Deus é o autor do mal. Não, Deus não é o autor do mal. Apenas existe a vontade diretiva de Deus. Lembro-me que eu estudei na escola sabatina com os irmãos da Igreja Adventista. É um trimestre completo falando sobre a maldade do homem, falando sobre... Porque eu não estou com a lição aqui agora, nem sei onde está. Falando sobre o mal, né? Então, o inimigo é o autor do mal, a desobediência. Mas a solução para o mal está em Jesus, que veio para restaurar o ser humano. O ministério de Jesus é um ministério de reconciliação, desde que eu aceite. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, todo aquele que crê. A salvação é para todos, mas todos serão salvos? Não, porque eu escolho o meu caminho, ok? Deus não obriga ninguém a servi-lo. Ele chama. Ele conclama o ser humano. Então, o mal, ele é desde o princípio. O mal acompanha a história da humanidade desde os tempos antigos, e a Bíblia revela isso muito claro. A Bíblia revela que antes mesmo da queda do homem já existia rebelião contra Deus. É o que eu falei para vocês. No mundo espiritual, o pecado entrou na criação humana através da desobediência. Quando nós estudamos Gênesis capítulo 3, nós observamos isso. Trazendo dor, trazendo sofrimento, trazendo briga, violência, corrupção, inveja e separação. Separação de Deus. Porém, mesmo diante da presença do mal, Deus continua sendo soberano. Ele é aquele que controla todo o universo.
justo, poderoso, para trazer a redenção ao homem. O livro de Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, desde a eternidade, Deus já havia planejado a salvação para o ser humano. O mal no princípio espiritual. A Bíblia mostra que houve rebelião no mundo espiritual antes da queda da humanidade. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Isaías capítulo 41, versículo 12. Tradicionalmente, muitos teólogos entendem esse texto como referência simbólica à queda de Satanás, representando orgulho e rebelião contra Deus. Observem que o pecado mencionado de Satanás foi o orgulho, foi a rebelião contra o Senhor, e querendo ser maior do que Deus. O mal entrou na humanidade. No jardim do Éden, o pecado entrou através da desobediência de Adão e Eva. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E a partir desse momento, a partir daquele momento, o pecado entrou no mundo, porque o pecado já existia. A dor passou a existir. O homem afastou-se de Deus e a natureza humana foi corrompida. Então, o coração do ser humano é corrompido. Nós servimos a Deus, porém a nossa velha natureza não foi anulada. Muitos pensam, não, agora eu sirvo a Deus e tal, eu não peco. Claro que peca. E aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. Só que não vive na prática do pecado. E a Bíblia nos diz, queridos, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então não vive na prática do pecado. Somos perfeitos? Não. Não somos perfeitos. 100% não. Devemos lutar, estamos lutando para a perfeição. A multiplicação da maldade. Pouco depois da queda, a violência e a corrupção já dominavam a terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. O coração do homem, distante de Deus, torna-se inclinado ao egoísmo. Somos pessoas egoístas. A injustiça, somos injustos. Justo é somente Deus. Não se prevaleça porque você é um obreiro, porque você é um pastor, tem um cartãozinho de membro da igreja, que aquilo não significa nada. Muitos têm o seu nome na membresia da igreja, mas não tem o nome no livro da vida. Isso é complicado. É bem complicado. Então o coração do homem está distante de Deus, do homem sem Cristo. Egoísta, injusto, violento, destruidor. O mal ainda atua no mundo. Mesmo com o avanço da sociedade, o mal ele continua presente. Porque o ser humano está no mundo. E o inimigo está atuando no planeta Terra. Deus perguntou para Satanás, de onde vieste? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ele está presente na terra, atuando no coração das pessoas. Mas quem escolhe somos nós. Vocês me compreendem? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí dentro do assunto. Então o mal continua presente através das guerras, através da corrupção, através do ódio, da destruição familiar, da violência e da frieza espiritual. Isso confirma a necessidade de uma transformação interior. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz, porque todos pecaram. Só temos um que venceu o mal. Cristo venceu o mal. A esperança da humanidade está em Cristo. A nossa esperança não está em um sistema político, não está em um sistema religioso, não está em um sistema social, em um sistema teológico, em um sistema filosófico, não. A nossa
esperança está em Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. E a cruz representa a vitória sobre o pecado. Quem venceu o pecado foi Jesus. Libertação espiritual. Ele veio para libertar os cativos. Restauração da comunhão do homem com Deus. O único que pode restaurar a nossa comunhão com Deus é Jesus. E a esperança eterna. Portanto, o mal existe desde o princípio da humanidade, desde o princípio da história humana. Mas ele não terá a palavra final. Deus continua chamando homens e mulheres ao arrependimento, à transformação e à vida eterna. E o Evangelho mostra-nos que o pecado, embora o pecado tenha entrado no mundo, a graça de Deus é maior do que toda a maldade humana. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5 e 20. Aí eu tenho Gênesis 6, 15, referências bíblicas, Jeremias 17, versículo 9, Marcos capítulo 7, versículo 21, Romanos 3, 23, Marcos 15, 8, Ezequiel 36, 26, Romanos 5, 8, são versículos que falam. Vocês me compreendem? Concluindo aqui, este estudo sobre o mal desde o princípio e a maldade humana nos leva à compreensão de que o pecado não apenas afastou o homem de Deus, mas também corrompeu a natureza espiritual, a natureza moral e emocional. Veja que o pecado, ele afetou todos nós. Desde a queda no Jardim do Éden, Nelsinho, quem está chamando aí? Deixa eu ver, Lazarmes. Nelsinho, obrigado. O pessoal me chama de Nelsinho mesmo, tá? Desde a queda do Jardim do Éden, a humanidade passou a conviver com a dor, com a violência, com o egoísmo, a injustiça, evidenciando os efeitos destrutivos do pecado sobre o coração humano. A Bíblia mostra que o mal cresce quando o homem se distancia da presença de Deus. Ele passa a viver segundo os seus próprios desejos. As crises morais, espirituais e sociais da humanidade revelam a necessidade urgente de restauração, de uma transformação interior, de uma restauração interior. Nenhum sistema humano ele é capaz de transformar completamente o coração, porque somente Deus possui o poder suficiente para renovar o homem por meio de sua graça. Eu falei aqui já que nenhum sistema religioso, nenhum sistema filosófico, nenhum sistema político é capaz de transformar o ser humano espiritualmente. E a maldade humana revela a necessidade urgente de Deus. O homem sem Deus torna-se escravo dos seus próprios desejos e paixões. Contudo, Cristo oferece libertação, transformação e uma nova vida. É o que eu estou te oferecendo aqui. Eu não estou te oferecendo uma placa de igreja. Você nunca me ouviu. Deixa eu ver aí, boa tarde. Deixa eu ver. Arildo Martins, você é de onde, querido? Você nunca me ouviu nas minhas lives aqui eu pregar uma placa de igreja. Porque o primeiro Jesus não fundou nenhuma placa de igreja, nem evangélica, nem católica. Jesus trouxe algo nobre, a lei do amor, a restauração do ser humano. Arildo Martins, você é de onde, querido?
Então vejam bem, precisamos congregar em algum lugar, mas o que nós temos que colocar em nosso coração é Jesus, não placa de igreja. Placa de igreja não salva. A resposta para a crise moral da humanidade não está apenas em leis, filosofias ou sistemas humanos, mas em um verdadeiro encontro com Deus. Quando eu tenho um verdadeiro encontro com Deus, eu vivo uma vida diferente. A vida no reino de Deus é uma vida nobre. É uma vida de encontro com o Senhor. Jacó, ele teve um encontro com Deus. E a vida dele foi transformada, foi modificada. Quando o coração é transformado pelo Espírito Santo, a maldade dá lugar ao amor, à compaixão, à justiça e à paz. Alguém está dizendo aí, fundou-se na língua, deixa eu ver, na figura de Pedro ele falou, sobre você edificarei a minha igreja. Sim, a igreja de Jesus, mas eu não estou falando de placa de igreja, no caso, igreja católica, igreja evangélica, igreja Assembleia de Deus, está falando de igreja espiritual. Tranquilo, ok? Muito obrigado pela sua contribuição, tá? Eu estou falando aqui sobre transformação. Não estou falando aqui sobre dogmas ou sistemas religiosos, ou quem foi papa ou quem não foi, ok? Mas muito obrigado, querido, aí pela sua contribuição. Tranquilo? Que Deus te abençoe. Quando o coração é transformado pelo Espírito Santo, a maldade dá lugar ao amor, à compaixão, à justiça, à paz. Entretanto, mesmo diante da corrupção humana, Deus não abandonou a humanidade. Em Jesus Cristo encontramos redenção, encontramos esperança e encontramos transformação. A cruz representa a vitória sobre o pecado e a oportunidade de uma nova experiência com Deus, de uma nova vida. O Evangelho continua sendo a resposta divina para um mundo marcado pela maldade. Assim, o cristão é chamado para vencer o mal através do amor, através da fé, através da justiça, através da prática da palavra de Deus. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou, mostrando que a luz de Cristo é maior do que toda a escuridão. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12 e 21. E assim, queridos, nós estamos aqui chegando ao final. Agradecemos a todos aqueles que participaram aí da nossa live. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glorificamos a Deus por todas as coisas, por todas as bênçãos que o Senhor ele tem nos dado durante este dia, durante esta manhã, e que você possa louvar e glorificar o nome do Senhor, que você possa deixa eu ver aqui. Que você possa estar aí diante da presença de Deus, entendendo na realidade que o mal existe no mundo e que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um Senhor. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Tenho várias referências aqui onde eu busquei sobre esta live, ok? A Bíblia Sagrada, as Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, comentário bíblico de Mateus Henry, Teologia Sistemática, de Stanley Orton, O Conhecimento de Deus, de J. Packer, A Santidade de Deus, de R. Sproul, A Cruz de Cristo, John Stott, Teologia Sistemática, de Paul Tillich, Surpreendido pela Esperança, N.T. Wright, e Enciclopédia da Bíblia, né? Russell Norm Champlin. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que aí participaram. Um grande abraço.